Boa noite. Hoje, vamos nos aventurar no sofisticado, porém restrito, universo da Inglaterra vitoriana, onde o amor se desenrolava como uma dança meticulosamente coreografada e o casamento se assemelhava mais a um acordo comercial do que a um conto romântico. Junte-se a nós enquanto exploramos as exigências que ser uma esposa vitoriana impunha, habilidades que você jamais aprendeu nas aulas e uma força que poderia surpreendê-la. Se você está gostando dessas narrativas, ficaria muito feliz com um like ou uma inscrição. Estou ansioso para saber de onde você está nos ouvindo. Então, deixe um comentário dizendo sua localização e a hora local. Agora, encontre um lugar confortável, respire fundo e deixe seu corpo relaxar enquanto embarcamos juntos nesta viagem temporal. Parabéns! Você acaba de despertar em 1860, uma jovem de 18 anos na Inglaterra vitoriana. A luz da manhã penetra pelas pesadas cortinas de veludo e você sente o peso do seu vestido de noite de algodão em contato com a pele. Seus pés tocam o chão frio de madeira e, de imediato, você se recorda de que o aquecimento central ainda é um sonho distante. O frio infiltra-se pelas tábuas do piso, envolvendo seus tornozelos como dedos invisíveis. Você está prestes a iniciar a sua temporada, um momento crucial na sociedade vitoriana, e sua vida está prestes a mudar para sempre. Mas há uma condição. Você não pode se apaixonar como imagina. Não há deslizar para a direita, mensagens trocadas ou a possibilidade de ficar sozinha com alguém que atraia seu interesse. Nem por um instante. Sua mãe aparece à porta, com uma expressão grave. Hoje, querida, começamos a prepará-la para a sociedade. Suas palavras pesam, pois isso não é sobre festas ou diversão. Trata-se de encontrar um marido, uma missão tratada com a mesma seriedade de uma campanha militar. A boa notícia é que agora, aos 18 anos, você é vista como pronta para esse mundo. A má notícia? Cada movimento seu a partir deste momento será observado, julgado e gravado na memória de todos ao seu redor. Sua reputação é como uma bolha de sabão, deslumbrante, mas tão delicada que um passo em falso pode estourá-la para sempre. Você pode pensar que o namoro vitoriano era romântico, repleto de cartas manuscritas e olhares discretos. E sim, havia romance, mas ele se desenvolvia em um ambiente tão restritivo que faria qualquer adolescente moderno sentir-se sufocado. Cada conversa, cada olhar, cada gesto sutil precisava seguir regras não escritas que todos, de alguma forma, conheciam. Sua mãe ajuda a ajustar o espartilho, a versão vitoriana de um sutiã e suporte para as costas. Embora muitos o vejam como um dispositivo de tortura, na verdade, é como uma camiseta extremamente estruturada. Os cordões apertam ao redor das suas costelas, oferecendo suporte sem sufocar. Você consegue respirar bem, embora uma respiração profunda exija um esforço consciente. O espartilho puxa seus ombros para trás, melhorando sua postura, que, por sinal, já parece mais elegante. Em seguida, vem o shmeze, uma camada de algodão suave que se sente refrescante na pele. Depois, são as saias, camadas de algodão branco que farfalham suavemente ao seu redor, criando um som reconfortante, como a chuva caindo levemente sobre as folhas. Por fim, você veste um vestido de manhã em lã azul clara, que realça a suavidade da sua pele como porcelana no espelho. Mas aqui está o que você realmente está vestindo. Um intrincado conjunto de regras que faria os conselhos modernos sobre namoro parecerem simples. A primeira regra? Você não pode, em hipótese alguma, ficar sozinha com um cavalheiro a menos que já esteja noiva dele. Nem para um passeio, nem para uma conversa, nem mesmo para atravessar o cômodo por um breve momento. Se você deseja trocar palavras com um homem, sempre haverá alguém de olho. Isso quer dizer que sua mãe, irmã, tia ou até uma acompanhante paga o seguirão por onde você for. Imagine a mãe mais protetora que você conhece e então
multiplique isso por 10. A função da sua acompanhante é assegurar que você nunca tenha a oportunidade de fazer algo que possa manchar sua reputação. E acredite, a sociedade vitoriana tinha ideias bastante criativas sobre o que poderia estragar a imagem de uma jovem. Você não pode escrever uma carta para um cavalheiro a menos que esteja noiva dele. Aceitar um presente dele? Apenas se for algo pequeno e em público, como flores ou um livro. E nem pense em prolongar o aperto de mão. Um toque breve e com luvas é aceitável, mas qualquer coisa além disso é considerada escandalosa. Você pode se perguntar como alguém consegue se apaixonar nessas circunstâncias. Pois bem, o amor sempre dá um jeito, mas precisa ser paciente e, acima de tudo, astuto. Isso nos leva a uma das formas de comunicação mais engenhosas já criadas: a linguagem do leque. Toda dama vitoriana de boa família carregava um leque, e não apenas para se refrescar em salões quentes. Esse acessório, que à primeira vista parece inofensivo, era um sofisticado sistema de mensagens que tornaria a troca de recados moderna parecida com brincadeira de criança. Sua mãe assenta para o que ela chama de aulas de leque, embora não mencione isso em voz alta. Uma dama, diz ela, ao abrir seu leque de marfim com um suave estalo, comunica-se com mais do que apenas palavras. Ao segurar o leque fechado contra a bochecha esquerda, ela diz não. Movendo-o para a bochecha direita, ela diz sim. Agitando-o lentamente, ela indica que está comprometida, rapidamente, que deseja falar com você. Você treina esses gestos até que se tornem naturais. Fechar o leque com a mão esquerda significa que deseja se apresentar. Abrir e fechar repetidamente indica que quer um beijo. Passá-lo pela testa informa que estamos sendo observados. Deixá-lo cair simboliza que pertencemos um ao outro. É como aprender um código secreto, e de muitas maneiras é exatamente isso que é. Mulheres vitorianas, privadas da liberdade de expressar abertamente seus sentimentos, criaram sua própria língua. Elas transformaram um simples acessório de frescor em um instrumento de rebelião, uma maneira de dizer o que a sociedade não permitia que fosse dito em palavras. Mas a linguagem do leque só funciona se alguém souber como decifrá-la. Dessa forma, mães ensinam suas filhas, e mulheres mais velhas sussurram os significados para as mais jovens. Torna-se uma conspiração feminina, um segredo compartilhado que torna as rígidas regras do noivado um pouco mais suportáveis. Seu primeiro teste acontece em um jantar local. Você está usando seu mais elegante vestido de seda verde escura, que farfalha como segredos sussurrados a cada passo. O decote, modesto pelos padrões modernos, é ousado para a época, revelando apenas um toque de sua clavícula. Seu cabelo está preso em um elaborado penteado, aperfeiçoado por sua criada com delicados grampos de pérola que capturam a luz das velas. A sala é quente e dourada, iluminada por dezenas de velas que conferem um ar suave e romântico. O aroma de cera de abelha e água de rosa paira no ar, com leves notas de carne assada vindo da cozinha. Seu estômago ronca suavemente, mas você ignora. Damas não demonstram fome em público. Um jovem cavalheiro se aproxima, devidamente apresentado pela anfitriã, é o Sr. Charles Whitmore, o segundo filho de um proprietário rural local. Ele é razoavelmente atraente, com olhos castanhos gentis e um sorriso nervoso que revela que ele também está um pouco perdido nesse labirinto de regras sociais. Senhorita Harrison, ele diz, fazendo uma reverência que é perfeitamente equilibrada, nem muito casual, nem excessivamente formal. Soube que você aprecia a leitura. Sim, senhor, você responde, ciente de que sua mãe observa de longe, fingindo examinar os arranjos de flores. Acabei de concluir um romance fascinante. Posso saber qual? É aqui que a conversa se transforma em uma dança sutil. Você deseja parecer inteligente,
mas não excessivamente erudita, confiante, mas não intimidadora, intrigante, mas não excessivamente opinativa. É cansativo, para ser franca. Jane Eyre, você diz testando as águas. É uma escolha um tanto audaciosa, considerando que o livro aborda temas de paixão e crítica social, mas é popular o bastante para ser respeitado. Os olhos dele brilham. É uma obra da senhorita Brontë. Achei bastante envolvente, embora talvez um pouco intenso para alguns. Você percebe que ele também está avaliando você, tentando descobrir se você é do tipo que lida com a intensidade ou se prefere uma literatura tão insossa quanto sopa sem tempero. Você toma uma decisão que parece ao mesmo tempo audaciosa e aterradora. Abre seu leque pela metade e o segura na mão direita. A mensagem, se ele entender o código, é clara. Gosto de você, mas tenha cautela. Ele lança um olhar para o leque e você percebe a compreensão brilhar em seus olhos. Talvez, ele murmura, você possa sugerir outro romance da próxima vez que nos encontrarmos. Você desliza o leque lentamente pela bochecha. Ficaria encantada, senhor. O que você acaba de fazer é criar uma oportunidade para uma futura conversa sem realmente comprometer-se. Se sua mãe escutasse, ela perceberia apenas uma troca educada sobre literatura. Mas você e o Sr. Whitmore acertaram um encontro para continuar essa delicada exploração mútua. A noite avança com mais diálogos, mais navegações cuidadosas pelas regras sociais. Você dança, mas apenas algumas danças e somente com parceiros que sua mãe aprova. O quadril é aceitável porque envolve vários casais e contato físico limitado. A valsa é ousada, pois os parceiros se seguram, ainda que a uma distância adequada. Quando o Sr. Whitmore pede para dançar uma valsa, seu coração acelera durante os 3 minutos da dança. A mão dele, coberta por uma luva, repousa suavemente em sua cintura, enquanto a sua, também coberta, toca seu ombro. É o contato físico mais próximo que você pode ter com qualquer homem que não seja seu marido, e a sensação é ao mesmo tempo eletrizante e estranha. Você consegue sentir o calor da mão dele através das camadas de tecido. Ao girar, um leve perfume, algo amadeirado e masculino, a deixa um pouco tonta. Por um instante, você compreende por que essas danças são consideradas escandalosas pelos membros mais rigorosos da sociedade. Mas, logo, a música termina e ele se inclina enquanto você faz uma reverência. O momento mágico se dissipa e você retorna a conversas cuidadosamente monitoradas e olhares significativos em meio a salas lotadas. É assim que funciona o noivado vitoriano. 3 minutos de dança parecem revolucionários e segurar a mão de alguém sem luvas seria absolutamente chocante. Tudo ganha intensidade porque tudo é restrito. Um sorriso torna-se significativo porque é tudo o que você pode oferecer. Um olhar significativo carrega o peso de uma carta de amor, pois você não pode realmente enviar cartas de amor. Com o passar das semanas, você e o Sr. Whitmore desenvolvem um relacionamento através dos encontros mais meticulosamente planejados que se pode imaginar. Você se encontra na mesma biblioteca de empréstimos nas tardes de terça-feira. Ambos são convidados para os mesmos jantares e noites de música. Suas mães, que não são ingênuas, percebem essa repetição e aprovam. No entanto, à medida que esse doce namoro avança, você começa a perceber que o casamento na Inglaterra vitoriana não é realmente sobre amor. É uma questão de dinheiro, propriedades e ascensão social. O amor, se surgir, é apenas um bônus bem-vindo. Seu pai já conversou com o pai do Sr. Whitmore, não sobre os sentimentos de vocês, mas sim sobre os arranjos financeiros que tornariam um casamento viável. Esses homens estão negociando um contrato que moldará o restante da sua vida, e você não terá acesso aos termos até que tudo esteja decidido. A família do Sr. Whitmore
deseja saber exatamente quanto seu pai irá oferecer como dote. Seu pai quer entender o que o Sr. Whitmore herdará e como ele pretende sustentar uma esposa. Ambas as famílias estão avaliando se essa união melhorará seu status social, aumentará sua riqueza ou proporcionará conexões comerciais vantajosas. Você não é consultada em nada disso. Você é o prêmio nessa negociação, não uma participante ativa. Mas você é sortuda, pois seus pais parecem realmente se preocupar se você gosta do seu futuro marido. Muitas meninas não têm essa sorte. Algumas mulheres vitorianas conhecem seus maridos pela primeira vez no dia do noivado. Outras são forçadas a se casar para saldar dívidas familiares ou garantir parcerias comerciais, independentemente de seus sentimentos. Sua amiga Margaret sussurra em uma festa que sua prima Emily foi prometida a um homem com 40 anos a mais, pois seu negócio de transporte poderia salvar o pai de Emily da falência. Emily nunca havia trocado uma palavra com ele antes do casamento. Pelo menos ele é gentil, comenta Margaret. Mas ambas sabem que a bondade de um estranho não se compara ao amor de alguém que você escolheu. Quanto mais você descobre sobre o casamento, mais percebe que está prestes a entrar em um arranjo legal que mudará profundamente quem você é. Assim que você disser sim, deixará de existir legalmente como uma pessoa independente. Tudo que possui pertencerá ao seu marido. Cada decisão sobre sua vida será dele para tomar. Você até perderá o direito sobre seus próprios filhos se algo der errado. A lei chama isso de cobertura, e isso significa que uma mulher casada é absorvida pela identidade legal de seu marido. Ela desaparece em sua própria existência, como uma gota de água que se perde em uma esponja. Mas esta noite, você ainda é você mesma. Você ainda é a senhorita Harrison, com seus próprios pensamentos e sonhos e o direito de possuir bens e tomar decisões. Você ainda pode mudar de ideia sobre o Sr. Whitmore se desejar, embora a pressão social para se casar com alguém adequado aumente a cada dia. A sociedade vitoriana não acolhe as solteironas. Uma mulher que não se casa é vista como um fracasso, um fardo para a família e levemente digna de pena. Ela passará a vida dependente de parentes homens, mudando da casa do pai para a do irmão, sempre como uma convidada na vida de outra pessoa. Então, você pratica sua linguagem de leque, aperfeiçoa suas habilidades de conversa e espera que o Sr. Whitmore seja tão gentil quanto aparenta, pois essa cuidadosa dança de cortejo está levando a um arranjo permanente que definirá o resto da sua existência. Enquanto você repousa na cama à noite, ouvindo o vento sussurrar contra as janelas, seus pensamentos viajam para as mulheres que vieram antes de você, sua mãe, sua avó, todas aquelas que enfrentaram as mesmas normas e limitações. Algumas conseguiram encontrar alegria, mesmo diante das restrições. Outras aprenderam a valorizar o cumprimento do dever e a respeitabilidade. Mas todas, sem exceção, tiveram que abrir mão de sua identidade e liberdade pessoal em troca da aceitação social que o casamento proporciona. É o preço que as mulheres vitorianas pagam pela segurança, por um lugar ao sol, pela proteção que vem com o nome e a renda de um homem. Amanhã, você vestirá seu espartilho, suas camadas de anáguas e seu vestido cuidadosamente modesto. Você vai praticar a linguagem do leque e aperfeiçoar seu sorriso, continuando a complexa dança do cortejo da época. Pois assim é como as mulheres sobrevivem em 1860, cumprindo as regras à risca e torcendo para que o homem que escolherem seja gentil. A chama da vela vacila na corrente de ar, projetando sombras que dançam na parede. Em breve, você a apagará e se entregará à escuridão, talvez sonhando com um futuro em que amor e escolha andem juntos. Mas ao despertar, você retornará a um mundo onde os desejos das mulheres sempre ficam em segundo plano diante dos planos dos homens, e onde a maior aventura que lhe é permitida
é a cuidadosa navegação pelas expectativas alheias. Descanse agora, pois amanhã a dança recomeça. E ainda há muito mais dessa história por vir. Amanhã traz mudanças irreversíveis. O Sr. Whitmore, agora apenas Charles em seus pensamentos, pediu a seu pai a sua mão em casamento. A negociação aconteceu no escritório de seu pai, entre goles de conhaque e nuvens de fumaça de charuto, enquanto você se sentava na sala ao lado, fingindo bordar e tentando captar os retalhos da conversa através da pesada porta de carvalho. Você escuta o murmúrio baixo das vozes masculinas, risadas ocasionais e o arranhar da caneta no papel. Eles estão elaborando o contrato de casamento, um documento que definirá cada detalhe de seu futuro financeiro, o dote que seu pai proverá, a propriedade que ficará em truste, os arranjos para eventuais filhos. Sua vida inteira está sendo esboçada naquela sala, e você não tem voz nessa discussão. Quando Charles finalmente aparece, seu rosto brilha com um rubor de triunfo e o que pode ser uma felicidade genuína. Seu pai o segue com um semblante satisfeito, como os homens ficam após fechar um bom negócio. Minha querida, diz ele, segurando suas mãos nas dele, o Sr. Whitmore tem algo a lhe perguntar. Este é o momento que você tanto esperou, mas tudo parece distante e surreal. Charles segura suas mãos, suas luvas macias contra seus dedos, e faz a pergunta que moldará seu futuro. Senhorita Harrison, você me faria a honra de se tornar minha esposa? Você responde que sim, porque essa é a expectativa e porque, de fato, você gosta dele. E recusar criaria um escândalo que a seguiria para sempre. No entanto, ao pronunciar aquelas palavras, algo dentro de você se transforma, como se uma porta se fechasse em uma sala que você nunca mais poderá visitar. O período de noivado passa em meio a um turbilhão de preparativos. Sua mãe a leva a Londres para escolher seu trousseau, a seleção de roupas e roupas de cama que a acompanharão nos primeiros anos de sua nova vida. Você se perde em horas dentro de lojas de tecidos, deslizando os dedos por rolos de seda e algodão, selecionando materiais para vestidos de manhã, da tarde e a sofisticada roupa de gala que todas as mulheres casadas devem ter. O vestido de noiva exige 6 provas. É feito de seda branca salpicada com pequenas pérolas bordadas em desenhos complexos, com mangas que se abotoam do pulso até o cotovelo, cada uma contendo 32 botões cobertos, e um véu que precisa de 2 pequenas madrinhas para ser segurado. Diante do espelho na loja de costura, você se vê como uma bela estranha, uma estatueta de porcelana pronta para a exibição. Mas sob a seda branca, você vai absorvendo lições que sua mãe nunca explicitou. Outras mulheres casadas, em conversas sussurradas durante o chá, compartilham fragmentos de sabedoria sobre o que esperar na sua noite nupcial. Os conselhos são nebulosos e muitas vezes contraditórios, deixando você mais confusa do que esclarecida. Seja paciente com seu marido, aconselha a Sra. Thornfield, uma mulher casada há 15 anos e mãe de 6. Os homens têm necessidades que devem ser atendidas. Lembre-se do seu dever, acrescenta a Sra. Birora Petton, com uma voz que carrega um peso de lembranças dolorosas. O principal papel de uma esposa é dar ao seu marido herdeiros. Ninguém explica exatamente o que isso envolve, mas você intui que é algo físico, provavelmente desconfortável, e definitivamente um assunto não discutido em círculos educados. Espera-se que você compreenda por intuição o que gerações de mulheres aprenderam através da vivência, muitas vezes marcada por dores. O grande dia chega, envolto na atmosfera típica de outubro, que transforma tudo em uma tela de aquarela. A luz dourada inunda as janelas da igreja, iluminando partículas de poeira que dançam como numa história de fadas. Seu vestido murmura segredos enquanto você avança pelo corredor, de braço dado com seu pai, e, por um instante,
A cerimônia parece verdadeiramente mágica. Charles está elegante em seu casaco de manhã, seus olhos castanhos brilhando enquanto você se aproxima do altar. A voz do vigário ressoa sob o teto alto enquanto ele a guia através de votos que soam românticos até você realmente captar o significado. Você promete amar, honrar e obedecer ao seu marido? Pergunta o vigário, e você percebe o peso legal por trás de cada palavra. Amar pode ser opcional, mas honrar e obedecer são obrigações. Você está legalmente prometendo se submeter à autoridade de Charles em todos os aspectos para sempre. Ao dizer "eu aceito", sente as correntes invisíveis do compromisso se fechando ao seu redor como um pesado manto. Aos olhos da lei, a senhora Inuerita Harrison deixa de existir naquele instante, e a senhora Whitmore surge. Mas a senhora Whitmore não é de fato uma individualidade. Ela é uma extensão de seu marido, uma propriedade sem existência legal própria. O café da manhã de casamento se transforma em um borrão de congratulações, iguarias e champanhe que fazem sua cabeça flutuar. Sua nova sogra lhe dá um beijo no rosto, recebendo-a na família com palavras que parecem calorosas, mas soam como uma transferência de propriedade. Você não é mais responsabilidade do seu pai. Agora pertence ao seu marido. A jornada até sua nova casa leva 3 horas em uma carruagem por estradas que fazem seus dentes tremerem e seu elaborado penteado pender perigosamente. Charles está ao seu lado, falando sobre o campo e a casa que vocês compartilharão. Mas uma corrente subjacente de nervosismo faz com que ambos falem um pouco rápido demais. Whitmore Hall é menor do que a propriedade de seu pai, mas é um lugar deslumbrante, com eras se entrelaçando nas paredes de pedra e jardins que revelam um cuidado meticuloso. A equipe está alinhada, pronta para recebê-la. Há a senhora Crawford, a governanta, a cozinheira, 2 empregadas domésticas, uma parlour e uma jovem de serviços gerais que não deve ter mais de 14 anos. Todos a observam, à espera de suas orientações, e de repente você percebe que não sabe como gerenciar uma casa. Sua mãe lhe ensinou a bordar, a falar francês e a tocar piano, mas ninguém nunca lhe explicou como lidar com criados, planejar refeições para a semana ou negociar com comerciantes que entregam produtos de baixa qualidade. Espera-se que você saiba tudo isso por instinto ou que aprenda por meio de tentativas e erros constrangedores. A senhora Crawford, uma mulher de expressão austera e cabelos grisalhos, a guia pela casa como se estivesse apresentando provas. Ela informa que o mestre prefere seu café da manhã pontualmente às 8h00, com arenque defumado às terças e sextas, ovos e bacon nos outros dias, e que ele toma seu chá forte com açúcar. Você acena, tentando memorizar cada detalhe, ciente de que o conforto de seu marido agora depende de você. Se o café da manhã atrasar ou o chá estiver fraco, a responsabilidade será sua, não da cozinheira. A casa parece imensa, especialmente após os ambientes familiares da sua infância. São quartos e mais quartos repletos de móveis da família de Charles, decorados conforme o gosto da mãe dele e organizados em torno de suas preferências. Você se sente como uma visitante em seu próprio lar e suspeita que essa sensação de estranheza irá perdurar por meses, talvez até anos. Seu quarto se conecta ao de Charles por um vestíbulo, um arranjo que proporciona privacidade, ao mesmo tempo que facilita o acesso que um casamento parece exigir. A cama é colossal, adornada com cortinas pesadas que podem ser fechadas para garantir calor e privacidade. Olhar para ela faz seu estômago se contorcer de nervosismo sobre o que ocorrerá quando a noite chegar. A senhora Crawford lhe mostra as contas da casa, grossos livros de contabilidade que registram cada centavo gasto em velas, sabão, carvão e alimentos. A antiga senhora Whitmore, que Deus a tenha, era extremamente rigorosa com as finanças. Ela verificava cada entrada
e questionava qualquer gasto que ultrapassasse 2 shillings. Você observa as colunas organizadas de números e percebe que está vislumbrando seu futuro. Diariamente, você precisará revisar essas contas, administrar o orçamento da casa e tomar decisões sobre gastos que podem impactar a situação financeira da sua família. Se você gastar demais com mantimentos, Charles notará. Se gastar de menos e a qualidade cair, ele também perceberá. O peso dessa responsabilidade se instala sobre seus ombros como um pesado chale. Agora, você é a responsável pelo funcionamento de uma casa que mantém 6 empregados e deverá atender às expectativas sociais de uma família de um cavalheiro. Um jantar mal planejado pode comprometer os relacionamentos comerciais de Charles, e um erro de administração pode manchar seu status social. À medida que a noite se aproxima, sua nova camareira, uma jovem chamada Sarah, ajuda você a tirar o vestido de noiva e a vestir um traje de noite que parece, ao mesmo tempo, revelador e discreto. O algodão branco é mais suave do que qualquer tecido que você já usou, mas é feito para um propósito que você ainda não compreende completamente. Charles bate a porta de conexão com uma polidez que sugere que ele está tão nervoso quanto você. Ao chamá-lo para entrar, ele aparece usando um roupão que o faz parecer mais maduro e sério do que o jovem encantador que conquistou seu coração. O que se desenrola a seguir é desconcertante, incômodo e distante dos romances que você leu em segredo. Charles é gentil e compreensivo, mas a realidade física do matrimônio é chocante e dolorosa de maneiras que você nunca imaginou. À noite, enquanto repousa na escuridão e ouve sua respiração se acalmar até o sono, você percebe por que tantas mulheres casadas falam sobre dever em vez de prazer. Isso é o que você trocou pela sua liberdade. O direito legal de ser possuída por um homem que, embora pareça amável, é, na verdade, um quase desconhecido. O respeito social que vem com o casamento e a tranquilidade de não precisar temer a solidão. Não é necessariamente uma troca negativa, mas é definitiva e irreversível. Na manhã seguinte, surge seu primeiro verdadeiro desafio como dona de casa. Você se levanta e encontra Charles já vestido, trabalhando em seu escritório com uma pilha de correspondências que exigem atenção imediata. Os empregados aguardam suas instruções sobre as refeições do dia. E você se dá conta de que não tem ideia do que ele aprecia para o café da manhã, a não ser o breve relato da Sra. Crawford, dirigindo-se à cozinha, ainda se sentindo estranha em seu novo papel. Você se depara com a cozinheira, uma mulher robusta com flores constantemente adornando seu avental, que a observa com expectativa. "O que você gostaria para o jantar esta noite, mamãe?" ela pergunta. Você compreende que essa pergunta será repetida todos os dias pelo resto de sua vida de casada. Você sugere carne assada, supondo que seja o tipo de prato que agrada aos homens, e a cozinheira acena em concordância. Mas em seguida, ela questiona sobre legumes, molhos e se você desejará sopa como entrada. Nesse momento, você percebe que planejar uma simples refeição envolve inúmeras decisões que antes não eram suas. Na casa do seu pai, essas escolhas eram feitas pela sua mãe ou pela governanta. Você comia o que era servido e nunca questionou como aquilo chegava à mesa. Agora, você é responsável por alimentar não apenas Charles, mas também qualquer convidado que ele possa trazer, e espera-se que você faça isso dentro de um orçamento que equilibre economia e expectativas sociais. O Morning Post traz sua primeira lição sobre como o casamento altera até as interações mais simples. Uma carta chega, endereçada à Sra. Charles Whitmore, e leva um instante para você perceber que se referem a você. Seu próprio nome, aquele que você usou por 18 anos, agora não existe oficialmente. Sua identidade está completamente atrelada à de seu marido. O mais desconcertante é perceber que você não pode abrir a carta sem a autorização de Charles. Como mulher casada,
Você não tem o direito legal de receber correspondência de forma independente. Tudo que chega à casa pertence a ele, incluindo as cartas endereçadas a você. Enquanto você observa a carta com confusão, Charles aparece e explica, com gentileza, que se trata de uma sociedade de caridade local, convidando você a se juntar ao comitê. Você deve aceitar, ele diz, e você entende que isso não é uma mera sugestão. Como esposa, é esperado que você participe das atividades sociais que refletem positivamente sobre a posição dele na comunidade. As semanas que se seguem se transformam em uma rotina de gerenciamento doméstico que, ao mesmo tempo, é avassaladora e surpreendentemente monótona. Você acorda todas as manhãs para planejar refeições, revisar contas e supervisionar empregados. À tarde, você recebe ligações de outras senhoras, trocando ideias sobre o clima e as últimas fofocas da vizinhança, enquanto evita cuidadosamente qualquer assunto que possa ser considerado impróprio. Seus dias são repletos de atividades, mas ao mesmo tempo se sentem estranhamente vazios. Você está sempre ocupada, da manhã à noite, mas parece que suas tarefas estão desconectadas de algo que realmente tenha significado para você. Mantendo a casa em ordem, cumprindo compromissos sociais e apoiando a carreira do seu marido, você percebe que já não está vivendo a sua própria vida. As reuniões do comitê de caridade oferecem um vislumbre das existências de outras mulheres casadas, e o que você observa não é exatamente encorajador. A senhora Blackwood, por exemplo, sempre aparece com mangas longas, mesmo nos dias mais quentes, e você a vê fazendo caretas quando acha que ninguém está prestando atenção. A senhora Turner menciona seu marido de uma forma que beira o receio, enquanto a senhora Zinoras Hamilton comenta casualmente que não visita a irmã há 2 anos porque o marido desaprova essa relação. Embora elas sorriam e debatam sobre como organizar fundos para órfãos, você percebe, por trás de suas conversas polidas, um fio de resistência resignada. Todas elas, assim como você, fizeram o mesmo acordo de abrir mão da independência em troca de segurança, e algumas claramente têm segundas intenções. Entretanto, reclamar não é uma opção. Espera-se que esposas vitorianas sejam gratas pela proteção e apoio de seus maridos, independentemente de como essa proteção se manifeste. Uma mulher que se atreva a criticar publicamente seu esposo enfrenta o ostracismo social e possíveis consequências legais. O casamento é um contrato vitalício sem possibilidade de saída. Charles, por sua vez, parece genuinamente preocupado com sua felicidade. Ele pergunta sobre seu dia, escuta suas preocupações em relação à administração da casa e corrige suas falhas de maneira gentil, sem fazê-la se sentir inferior. No entanto, mesmo sua bondade traz consigo uma autoridade que a lembra de sua nova posição no mundo. Quando você sugere assinar uma revista literária, ele pondera o pedido, mas decide que isso pode não ser apropriado para uma dama. Ao mencionar seu desejo de aprender a gerenciar as contas da casa, ele responde que tais detalhes apenas a preocupariam desnecessariamente. Suas intenções são de proteção, mas o resultado é um sentimento de infantilização. Você começa a perceber que o casamento não apenas alterou seu status legal, mas transformou sua identidade. Não se espera mais que você tenha opiniões sobre política, literatura ou até mesmo sobre sua própria vida. Seus pensamentos e desejos devem se alinhar automaticamente com os de seu marido, como se ao dizer "eu aceito" sua consciência estivesse, de certa forma, se fundido com a dele. Os aspectos físicos do casamento continuam a ser desconfortáveis e desconcertantes. Charles é paciente e procura ser gentil, mas existe uma desconexão fundamental entre o que ele espera desses momentos íntimos e o que você realmente vive. Você se submete porque é seu dever, mas o prazer que os poetas mencionam permanece misteriosamente ausente. Outras mulheres sugerem que isso é normal, que esposas não devem apreciar o lado físico do casamento.
Feche os olhos e pense na Inglaterra, aconselha a Sra. Patton com um sorriso amargo. Mas você não pode deixar de se questionar se há algo errado com você ou se este é apenas mais um sacrifício que as mulheres fazem em troca do privilégio da respeitabilidade. Com a chegada do inverno no campo, você se vê passando longas horas olhando pela janela, observando as árvores despidas e os céus cinzentos. A casa, embora bela, se transforma em uma prisão confortável, mas opressora. Você possui tudo o que uma mulher poderia desejar: segurança, prestígio social, um parceiro amável e um lar elegantemente decorado. No entanto, uma estranha sensação de vazio a acompanha. A mulher que um dia foi cheia de opiniões, sonhos e direitos reconhecidos, parece agora uma lembrança distante, quase um personagem de um romance que você leu há tempos. A senhora, Charles Whitmore, se transformou em alguém cuja vida é definida unicamente pelo que pode oferecer aos outros. Você começa a se adaptar a essa nova persona, pois a aceitação tornou-se a expectativa para a maioria das esposas na era vitoriana. O amor pode surgir com o tempo. A felicidade pode ser encontrada em prazeres simples do dia a dia, e a realização pode emergir através de filhos e trabalhos voluntários. Mas a liberdade de fazer escolhas, a empolgante possibilidade de autodeterminação, isso tudo parece ter desaparecido para sempre. Enquanto você escova o cabelo diante do espelho em seu quarto, vislumbra uma imagem que se assemelha a você, mas que se sente estranha. Ela está bem vestida, cuidada e aparentemente adaptada à nova realidade. Entretanto, se você olhar nos olhos dela com atenção, pode perceber o reflexo da garota que um dia acreditou que o mundo estava repleto de oportunidades. Essa jovem se foi, consumida pela identidade imposta pelo homem que agora tenta conhecer melhor. O que permanece é uma esposa vitoriana aprendendo a se mover em um universo onde a sobrevivência significa total submissão, onde a felicidade é secundária ao dever e onde a maior conquista é simplesmente passar mais um dia sem causar escândalos ou desapontamentos. O sono se aproxima lentamente na grande cama, envolta por pesadas cortinas que bloqueiam o frio do inverno. Amanhã trará mais lições sobre a administração do lar, mais prática em ser grata por uma vida que nunca foi sua escolha, e mais oportunidades para equilibrar com destreza a dignidade e a obediência que caracterizam um casamento vitoriano bem-sucedido. Mas por ora, na escuridão silenciosa, você ainda consegue recordar como era ser realmente você. 6 meses após o casamento, você começa a perceber que a superfície polida da respeitabilidade vitoriana esconde segredos que chocariam a própria sociedade que os criou. A luz da manhã se infiltra pelas cortinas do seu quarto, banhando tudo em um suave brilho dourado que torna até os objetos mais comuns em relíquias preciosas. Porém, esta manhã tem um peso diferente, carregada por um conhecimento que você preferiria não ter. Tudo começa com pequenos indícios. Charles passou a ficar mais tempo na cidade, alegando compromissos de negócios e obrigações em clubes de cavalheiros que o mantém fora até depois da meia-noite. Quando ele finalmente retorna, o perfume de charutos se mistura a um cheiro desconhecido, almiscarado, que se adere às suas roupas, apesar do ar gelado. Você não ousa questioná-lo, claro. Esposas vitorianas não interrogam seus maridos sobre seus paradeiros. Tal atitude indicaria desconfiança, um reflexo negativo sobre seu caráter, não no dele. Assim, você sorri e pergunta se ele teve uma boa noite, e ele a beija na testa com a mesma distração que demonstraria a uma sobrinha querida. Mas a senhora Patton, durante uma de suas reuniões de caridade, fez um comentário que a deixou profundamente inquieta. "Homens serão homens", ela disse, sua voz carregando o peso de uma amarga experiência. "O importante é que eles voltem para nós eventualmente." A maneira como enfatizou "eventualmente"
fez você perceber que ela se referia a algo que vai além de jantares de negócios atrasados. Ela fala sobre outras mulheres, aquelas que habitam as sombras da sociedade respeitável. Você percebe, através de diálogos sutis e olhares carregados entre as mulheres casadas do seu círculo, que os homens vitorianos seguem um código moral inteiramente diferente do das suas esposas. Enquanto se espera que as mulheres sejam puras, castas e totalmente dedicadas aos maridos, os homens são silenciosamente entendidos como possuidores de desejos naturais que, ocasionalmente, precisam ser satisfeitos fora do lar. As prostitutas que atuam nos teatros e salões de música em Londres não atendem apenas homens solteiros ou de classes trabalhadoras. Muitos de seus clientes são homens casados, respeitáveis, figuras centrais da comunidade, frequentadores da igreja que falam sobre moralidade aos domingos, mas buscam prazer em bordéis às terças. Esse duplo padrão está tão arraigado na sociedade vitoriana que quase não é visto como hipocrisia. Para os homens, os desejos físicos são considerados mais intensos e nem sempre podem ser contidos dentro do casamento, especialmente quando suas esposas estão grávidas, se recuperando do parto ou simplesmente relutantes em participar de atividades que não lhes agradam. Mas aqui está o terrível segredo que ninguém revela às jovens noivas. Esses relacionamentos extraconjugais trazem consequências que vão muito além de corações feridos ou orgulhos machucados. A doença, você descobre, não faz distinção. A senhora Hamilton, cujo marido viaja com frequência a negócios, vem apresentando um quadro de saúde debilitada há meses. Sua pele ganhou um tom amarelado e ela desenvolveu uma tosse persistente que se agrava a cada semana. O médico a visita frequentemente, mas apenas conversa com o marido sobre sua condição, seguindo a convenção vitoriana que protege as mulheres dos detalhes médicos angustiantes. No entanto, você ouviu conversas sussurradas o suficiente para entender que a senhora Hamilton está morrendo do que o médico, com cuidado, chama de uma queixa feminina. O que ele não revela, o que ninguém ousa dizer em voz alta, é que seu marido trouxe essa enfermidade de suas viagens como um souvenir de férias particularmente cruel. A sífilis e a gonorreia, as pragas da sexualidade vitoriana, não respeitam os limites entre esposas respeitáveis e mulheres marginalizadas. Quando um homem visita uma prostituta e retorna ao leito conjugal, ele pode transmitir a infecção para uma esposa que nunca se entregou a outro, que seguiu todas as normas de pureza e devoção exigidas por sua sociedade. A cruel ironia é que essas mulheres frequentemente não compreendem o que está acontecendo com seus corpos. A medicina vitoriana as mantém à margem do conhecimento sobre sua própria anatomia, suas doenças e seus sistemas reprodutivos. Elas enfrentam doenças misteriosas, sofrem abortos espontâneos, lidam com a infertilidade e, por vezes, morrem jovens, sem nunca saber que seus sintomas têm um nome e uma origem. Mais horripilante ainda é o mito de que a relação com uma virgem pode curar um homem de doenças venéreas. Essa crença popular, transmitida por gerações de desespero e ignorância, leva alguns homens infectados a buscar meninas jovens, às vezes crianças, acreditando que a inocência pode, de alguma forma, purificá-los de sua corrupção. O resultado é um ciclo de infecção e sofrimento que atinge até mesmo os lares mais respeitáveis. Esposas que nunca se desviaram do caminho da virtude se veem lutando contra doenças que não compreendem, enquanto seus maridos continuam a ser aceitos na sociedade educada, sem que ninguém questione. Enquanto você está sentada em sua sala de estar pela manhã, uma carta de sua irmã em mãos, seus pensamentos começam a vagar. Ela, ainda solteira e vivendo na casa do pai, compartilha suas experiências, os livros que está devorando, as exposições que visitou e as reflexões que está fazendo sobre a política atual. A liberdade que a rodeia parece um sonho distante para você,
repleta de opções que agora parecem meras lembranças. Esse contraste acentuado traz à tona a sua sensação de perda. O casamento, que deveria ser o marco do início da sua vida verdadeira, se revela como uma prisão para o seu eu mais autêntico. Você trocou sua independência, seus direitos, sua liberdade de ir e vir e sua autonomia intelectual por uma segurança que agora questiona. Recentemente, sua saúde tem estado instável. Nada alarmante, apenas uma fadiga persistente e algum desconforto que você menciona a Charles, mas que ele desconsidera como uma fraqueza típica da mulher. Ao sugerir uma consulta médica, ele a tranquiliza, afirmando que esses problemas se resolvem sozinhos e que você não deve se preocupar com pequenas queixas. Contudo, você tem prestado atenção nas conversas das outras esposas e começa a perceber um padrão. A senhora Thornfield frequentemente se desculpa nas reuniões sociais. A senhora Blackwood se senta com um cuidado que sugere dor. E a expressão tensa da senhora Turner, quando acredita que ninguém a observa, revela muito mais do que palavras poderiam dizer. Essas mulheres estão lutando em silêncio, aprisionadas por um código de respeitabilidade que as impede de discutir abertamente sobre seus corpos, sua saúde ou seus casamentos. Elas insinuam, usando eufemismos, mas nunca falam claramente sobre a verdade que todos conhecem. Para muitas mulheres vitorianas, o casamento é uma forma aceita de vitimização. O abuso físico talvez seja o segredo mais bem guardado de todos. A legislação da época concede aos maridos o direito de corrigir suas esposas, e o que é considerado uma correção razoável fica a critério do homem. Um marido pode agredir sua esposa, isolá-la em um quarto, negar-lhe alimento ou restringir seus movimentos, sempre respaldado pela lei que valida sua posição como chefe da família. Você observa que a senhora Blackwood nunca usa roupas de mangas curtas, mesmo nos dias mais quentes. Ao pegar sua xícara de chá, você vislumbra o que parece ser um hematoma em seu pulso, um roxo profundo contrastando com sua pele clara. Ao questioná-la sobre seu bem-estar, ela sorri e rapidamente desvia a conversa para o clima ou uma nova causa beneficente. A senhora Turner menciona seu marido de uma forma que vai além do respeito. Ao ouvir seu nome, ela diminui de alguma maneira, sua voz mal se elevando a um sussurro, enquanto suas mãos se fecham sobre o estômago, como se estivesse se protegendo. Ela menciona de passagem sua descoordenação, como se esbarrasse em portas ou tropeçasse nas escadas com frequência, mas a quantidade de acidentes parece suspeita. Essas mulheres não têm como se defender. O divórcio é quase uma impossibilidade e carrega um estigma social tão grande que se assemelha a uma condenação. Uma mulher divorciada perde seus filhos, sua posição social, seu suporte financeiro e, muitas vezes, a aprovação da própria família. Ela se transforma em uma pária, quase tão mal vista quanto uma prostituta aos olhos da sociedade respeitável. Mesmo a separação exige que se prove uma crueldade tão extrema que a maioria dos juízes não acredita que uma mulher gentil poderia suportar e ainda assim manter a sanidade. O sistema jurídico pressupõe que qualquer esposa que se queixa das atitudes do marido deve ser histérica, vingativa ou delirante. A voz dela não tem valor diante da imagem de cavalheiro que ele projeta. Assim, essas mulheres suportam em silêncio. Elas elaboram justificativas complexas para suas dores, doenças e tristezas. Apoiam-se mutuamente através de olhares discretos e diálogos cuidadosamente elaborados. Formam redes secretas de apoio e informações, escondidas sob a fachada de suas obrigações sociais. Gradualmente, você percebe que se tornou parte de uma irmandade de sofrimento silencioso, uma comunidade de mulheres que trocaram suas vozes por respeitabilidade, descobrindo que o preço a pagar era muito mais alto do que jamais imaginaram. A epifania chega em uma tarde, enquanto você revisita a correspondência de Charles.
tentando organizar seus documentos de negócios. Essa tarefa, que ele lhe confiou como parte de suas responsabilidades como esposa, deveria ser feita sem olhar, apenas classificando e arquivando. No entanto, uma carta chama sua atenção, escrita à mão por uma mulher. O papel exala um perfume barato, bem diferente das fragrâncias sutis das damas da sua classe. A mensagem é breve e direta. Ruby, aparentemente uma jovem que conhece Charles, solicita ajuda financeira para o que ela descreve como uma situação delicada. Ela menciona a amizade entre eles, insinuando possíveis constrangimentos para um homem da posição dele. Sentada em silêncio no escritório, segurando essa prova da infidelidade do seu marido, você sente algo se romper dentro de você, algo que nem sabia que ainda estava intacto. Não é exatamente seu coração, já dilacerado pela solidão e desilusão do casamento. O que se despedaça é a última ilusão sobre o mundo que você acreditava ter entrado. Charles, seu marido gentil e paciente, leva uma vida dupla enquanto você se esforçava para ser a esposa ideal, gerenciando o lar e apoiando seu status social. Ele busca outras mulheres com a despreocupação que a sociedade vitoriana permite aos homens de sua classe. A autora da carta provavelmente é mais nova que você, talvez desesperada, sem as proteções que sua posição social oferece. Se ela estiver grávida, como a carta sugere, enfrentará um futuro de vergonha, pobreza e exclusão social. Charles, por sua vez, não terá consequências além do pequeno incômodo de dar dinheiro para que o problema desapareça. Você, então, devolve a carta ao lugar onde encontrou entre os papéis dele e continua com suas obrigações da tarde, como se nada tivesse mudado. Mas, na verdade, tudo mudou. Agora você percebe que seu casamento não é uma colaboração ou uma parceria, mas sim um acordo comercial, onde você oferece serviços domésticos e respeitabilidade social em troca de segurança financeira e proteção contra o destino das mulheres solteiras. O amor, se é que algum dia existiu, nunca foi parte do verdadeiro contrato. Naquela noite, enquanto você se senta na sala fazendo trabalhos manuais e Charles lê seu jornal, você observa o rosto dele à luz da lamparina. Ele continua igual, com seus olhos castanhos gentis, concentrados nas notícias políticas e comentando ocasionalmente sobre debates parlamentares ou novidades do mundo dos negócios. Mas agora, você o vê de outra forma, compreendendo que o homem com quem se casou esconde profundezas de egoísmo e direito que a sua versão ingênua de 18 anos jamais poderia imaginar. O pior de tudo é que você não consegue sentir raiva dele. Não realmente. Ele age exatamente como a sociedade vitoriana espera que um homem se comporte. Ele garante seu sustento, a trata com respeito em público e cumpre suas responsabilidades sociais como marido. O fato de ele buscar prazer em outros lugares, arriscando trazer doenças para sua cama, ou explorar mulheres vulneráveis, são vistos como comportamentos masculinos normais. Você é quem tinha expectativas irreais. Você é quem, de alguma forma, acreditou que o casamento seria fundamentado em respeito mútuo, carinho compartilhado e consideração pelo seu bem-estar. Você é quem foi ingênua o suficiente para pensar que o romance significava algo mais profundo do que um simples acordo comercial. O bordado se torna embaçado em sua visão, enquanto lágrimas que você não se permite derramar ameaçam se soltar. Esposas vitorianas não choram pelas traições de seus maridos, aceitam-nas com graça, gerenciam discretamente as consequências em casa e mantêm sua dignidade em todas as situações. Então, você pisca para afastar as lágrimas e retoma seu bordado, criando pontos pequenos e perfeitos que durarão muito além da vida daqueles que poderiam admirá-los. Assim como todas as esposas vitorianas, você aprende a encontrar significado em atividades simples e contidas, a se contentar com tarefas que exigem habilidade, mas não demandam nada tão arriscado quanto o pensamento livre ou a expressão pessoal.
O relógio na prateleira marca 9 horas, e Charles dobra seu jornal com a satisfação de um homem cujo mundo está exatamente como deveria estar. Devemos nos retirar, minha querida? Ele pergunta, e você acena com a cabeça, sorrindo como se essa rotina lhe trouxesse alegria em vez de resignação. No quarto, Sarah ajuda você a tirar o vestido de noite e a vestir o roupão de algodão branco, sinalizando sua disponibilidade para o que Charles possa desejar. O ritual se torna automático, uma sequência de movimentos realizados sem reflexão ou envolvimento emocional. Depois, você se deita na escuridão, ouvindo Charles dormir tranquilamente ao seu lado, e percebe que essa é a sua vida agora. Amanhã trará os mesmos deveres domésticos, as mesmas obrigações sociais, a mesma atuação cuidadosa de contentamento. Você planejará refeições, conferirá contas, receberá visitas e fingirá que sua maior ambição é agradar um homem que mal a enxerga como uma pessoa completa. Mas talvez o aspecto mais insidioso do casamento vitoriano seja como ele ensina as mulheres a se policiaram. Você se sente grata pela generosidade de Charles, mesmo enquanto amarga suas traições superficiais. Você valoriza seu apoio financeiro, mesmo enquanto lamenta sua independência perdida. Você aprecia a respeitabilidade social do matrimônio, mesmo enquanto se sente sufocada por suas limitações. É assim que o sistema se perpetua, fazendo com que as mulheres se tornem cúmplices de sua própria opressão, ensinando-as a serem gratas por migalhas de consideração, convencendo-as de que qualquer alternativa seria pior do que sua situação atual. Você puxa os cobertores pesados até o queixo e tenta encontrar conforto no calor das sólidas paredes ao seu redor, sabendo que nunca será uma solteirona sem teto, dependente de parentes relutantes para a caridade. Esses são benefícios reais, seguranças autênticas que muitas mulheres não possuem. Mas, enquanto o sono finalmente começa a te reclamar, você se permite um momento de pura honestidade. Você reflete sobre a garota que costumava ser, aquela que acreditava no amor, na liberdade de escolha e na possibilidade de uma vida moldada por seus próprios desejos. Aquela jovem se foi, transformada na figura legal de Sra. Charles Whitmore, como açúcar se dissolvendo em um chá amargo. O que ficou é uma mulher aprendendo a se adaptar a um mundo que a limita, buscando satisfação na servidão e redescobrindo sua dignidade na submissão. Amanhã, você vai acordar e vestir novamente essa identidade, pois é a única que lhe resta por agora. Mas esta noite, na escuridão silenciosa da sua cama matrimonial, você ainda pode relembrar como era viver em liberdade. 2 anos após a cerimônia, você percebe que algumas esposas vitorianas encontraram maneiras de lidar com situações sem saída. O conhecimento chega até você lentamente, como um veneno que se infiltra na estrutura da sociedade respeitável, transportado por conversas sussurradas e silêncios significativos entre mulheres que aprenderam a se comunicar com códigos que os homens nunca se esforçam para decifrar. Tudo começa com a repentina viuvez da Sra. Petton. Seu marido, um homem robusto na casa dos 40 anos, que nunca havia demonstrado sinais de enfermidade, vai para a cama numa manhã de terça, queixando-se de um leve mal-estar estomacal, e morre 3 dias depois. O médico atribui a morte a uma cepa agressiva de gripe. No entanto, você nota que o alívio da Sra. Petton parece desproporcional à sua dor. Ela comparece ao funeral com um traje de luto impecável, seu rosto sereno em uma tristeza adequada. Mas há algo de diferente em sua postura. Pela primeira vez desde que a conhece, ela se mantém completamente ereta, os ombros não mais curvados na defesa que se tornara sua marca registrada. Ao falar na recepção depois, sua voz carrega uma força que você nunca havia ouvido antes. Harold era um marido tradicional. Ela diz com cuidado, aceitando as condolências com a graça esperada de uma viúva. Mas quando pensa que ninguém está prestando atenção,
Você a vê flexionando os dedos, como se estivesse testando sua liberdade de movimentos, e nota que os hematomas ao redor de seus pulsos finalmente começam a desaparecer. O segundo caso envolve a senhora Blackwood, cujo marido encontra um destino semelhante 6 meses depois. Outra doença súbita, um rápido declínio, mais um funeral onde a viúva parece mais livre do que devastada. O doutor Morrison, o médico idoso que atende a maioria das famílias influentes da região, começa a fazer comentários incisivos sobre o número incomum de doenças estomacais afetando homens casados nesta época. Contudo, suas observações não levam a lugar algum, pois a polícia vitoriana tem pouco interesse em investigar as mortes de respeitáveis cavalheiros que aparentam ter morrido de causas naturais. A ideia de que suas esposas poderiam estar envolvidas é inconcebível para as autoridades masculinas, que veem as mulheres como fracas demais e corretas demais para cometer crimes graves. Você descobre os métodos através de diálogos que nunca revelam exatamente suas intenções. Mulheres discutindo como lidar com ratos em suas despensas, compartilhando dicas sobre venenos eficazes que agem rapidamente e não deixam vestígios. Conversas sobre pós para dor de cabeça e a importância de manter os remédios bem rotulados. Menções casuais a compostos seninais utilizados em cosméticos e substâncias de controle de pragas tão comuns em lares vitorianos que ninguém hesita em comprá-las. O arsênico, você aprende, é chamado de pó de herança por boas razões. É inodoro, insípido e facilmente confundido com indigestão, quando administrado em pequenas doses ao longo do tempo. Uma esposa que conhece intimamente os costumes do marido, que prepara suas refeições e serve seu chá, e que tem acesso às suas rotinas diárias, pode, de forma insidiosa, envenená-lo aos poucos, enquanto se apresenta como a cuidadora mais dedicada. A ironia é ao mesmo tempo amarga e perfeita. Na sociedade vitoriana, as mulheres foram treinadas para se dedicarem ao conforto e à felicidade de seus maridos, de tal forma que a esposa ideal pode, sem perceber, cometer um assassinato perfeito apenas por ser excessivamente atenta às suas necessidades. Muitas mulheres que mencionam esses métodos não têm a intenção de utilizá-los, mas o simples conhecimento de que tais possibilidades existem lhes oferece um alívio psicológico, permitindo que enfrentem suas rotinas diárias. Saber que poderiam reagir, mesmo optando por não fazê-lo, lhes proporciona uma sensação de autonomia em vidas que, de outra maneira, seriam marcadas pela completa impotência. No entanto, algumas vão além das palavras sussurradas. Algumas tomam atitudes. A senhora Hamilton, cujo marido começou a passar noites fora sem explicações, decide começar a manter um diário. Não um registro doce e inocente das atividades cotidianas, como as jovens são incentivadas a fazer, mas uma documentação rigorosa do comportamento do marido, do seu tratamento para com ela e da deterioração gradual de sua saúde sob seus cuidados. Ela escreve em código, utilizando iniciais e eufemismos que não teriam significado para um leitor desatento, mas que se tornam um registro devastador para quem sabe decifrá-los. Ela anota as datas de suas crises de violência, descreve suas lesões em detalhes clínicos e registra a progressão de sintomas que sugerem que ele trouxe doenças para casa de seus relacionamentos extraconjugais. C voltou tarde novamente. Anota em uma terça-feira de março. Condição que requer atenção ao meu corpo, lesões no braço esquerdo e região do ombro. Apliquei compressas frias, sintomas da queixa anterior retornando. Para um observador comum, isso poderia parecer apenas anotações sobre um acidente infeliz e uma enfermidade persistente, mas a senhora Hamilton está reunindo provas que poderão um dia salvar sua vida ou esclarecer sua morte. Outras mulheres adotam estratégias semelhantes. Elas escondem dinheiro em contas da casa
retirando pequenas quantias para despesas fictícias e guardando moedas para um possível escape. Cultivam laços com parentes que possam oferecer abrigo em situações de emergência. Elas se informam sobre recursos legais que, teoricamente, poderiam estar disponíveis para esposas em circunstâncias extremas, mas o sistema jurídico permanece quase completamente inacessível a elas. O divórcio, mesmo para aquelas que podem comprovar adultério, crueldade e abandono simultaneamente, exige trâmites legais que arruinarão suas reputações e as deixarão desamparadas. As poucas que tentam essa via se veem lutando não apenas contra seus maridos, mas contra toda a estrutura da sociedade vitoriana. Considere o caso da senhora Caroline Norton, uma mulher cujo abuso por parte do marido se tornou tão evidente que não conseguiu mais escondê-lo. Ao finalmente buscar a separação legal, seu marido retaliou, reivindicando a custódia dos filhos e se recusando a oferecer qualquer apoio financeiro. Os tribunais apoiaram seu direito de fazer ambas as coisas, decidindo que uma mulher que deixa o marido, mesmo por motivos justos, perde todas as reivindicações sobre seus filhos e bens. A senhora Norton passou anos lutando por direitos legais básicos, escrevendo panfletos e fazendo lobby junto a políticos por reformas que garantissem alguma proteção às mulheres sob a lei. Seus esforços acabaram contribuindo para a Matrimonial Causes Act de 1857, que, em teoria, tornou o divórcio mais acessível. Na realidade, a legislação ainda se mostrava profundamente inclinada contra as mulheres, exigindo que elas não apenas comprovassem adultério, mas também apresentassem outras acusações, como crueldade ou incesto, antes que os tribunais considerassem oferecer qualquer tipo de alívio. Mesmo quando conseguem demonstrar abusos severos, os juízes frequentemente desconsideram seus relatos, rotulando-os como histeria feminina ou vingança exagerada. O sistema legal presume que toda mulher que se queixa de seu marido deve ser emocionalmente instável ou moralmente falha. Sua palavra não tem valor diante da reputação dele como um cavalheiro, especialmente se ele consegue se mostrar como um homem razoável, forçado a disciplinar uma esposa irracional. Essas verdades vão sendo transmitidas por uma rede de mulheres que aprenderam a compartilhar experiências disfarçadas de conversas sobre receitas ou gerenciamento do lar. Elas se ensinam mutuamente quais médicos podem ser mais compreensivos com as queixas femininas, quais advogados estariam dispostos a pegar o caso de uma mulher e quais familiares podem oferecer abrigo temporário a uma esposa em desespero. Contudo, também trocam informações mais sombrias, como quais venenos são mais eficazes, quais acidentes podem ocorrer com maridos abusivos e quais sinais indicam que a justiça pode precisar ser feita por conta própria, uma vez que a lei não oferece proteção. O aspecto mais aterrador desse mundo oculto é a normalidade com que ele é encarado pelas mulheres que nele vivem. Elas discutem assassinatos com a mesma serenidade prática que utilizam para planejar jantares, avaliando opções e trocando conselhos com a habilidade de gestoras domésticas experientes. O segredo, revela a senhora Peton em um momento de reflexão durante outro funeral, é ter paciência. Os homens esperam que as mulheres sejam emocionais e impulsivas, o que os torna alheios a qualquer planejamento metódico. Sua voz é casual, como se estivesse falando sobre a melhor forma de treinar rosas para trepar em uma treliça. E consistência, complementa a senhora Blackwood, ajeitando seu véu matinal com mãos que já não tremem. Pequenas doses, horários regulares, atenção cuidadosa aos sintomas. A aparência de um cuidado dedicado é fundamental. Elas falam como profissionais compartilhando segredos da profissão, pois, de certo modo, é exatamente isso que são. A sociedade vitoriana as moldou para serem especialistas nas manias, preferências e fragilidades de seus maridos. Elas conhecem o horário do chá dele, os pratos que ele aprecia
e os remédios que utiliza para diversas queixas. Anos observando esses homens com a atenção que vem da necessidade de prever seus humores e exigências. Agora, algumas delas simplesmente redirecionam essa expertise para outro campo. Ouvir essas conversas provoca uma mistura de horror e fascínio, revelando uma educação que nenhuma escola de boas maneiras poderia proporcionar. Essas mulheres estão mostrando que a sobrevivência, às vezes, exige um passo além da resistência passiva, para uma resistência ativa, mesmo que essa resistência tome formas que chocariam os pregadores da virtude feminina e da submissão. Mas você também percebe que é uma privilegiada. Charles, com todos os seus defeitos, nunca levantou a mão para você. Suas infidelidades machucam seus sentimentos e afetam sua saúde. Mas ele não a agrediu, não a trancou em um quarto, nem lhe negou comida como punição por transgressões imaginárias. Comparado a alguns dos maridos que essas mulheres descrevem, o seu é praticamente um cavalheiro. Essa misericórdia relativa torna sua posição ainda mais complicada. Você tem queixas, mas não razões suficientes para as ações extremas que a desesperança pode exigir. Você se encontra em um casamento que não apenas decepciona, mas também limita sua essência, embora não enfrente um perigo físico imediato. Seu sofrimento, em grande parte, é emocional e psicológico, uma lenta erosão de quem você é, ao invés de uma crise aguda de abuso físico. Assim, você segue com suas rotinas diárias, gerenciando a casa cada vez com mais habilidade, cumprindo seus compromissos sociais com uma graça treinada e mantendo a fachada de uma esposa feliz. Em meio a tudo isso, você registra suas vivências em um diário secreto, que oculta sob sua caixa de joias. Suas anotações, mais cautelosas do que os relatos detalhados da Sra. Hamilton, têm um propósito semelhante. Você está criando um testemunho de seus pensamentos e sentimentos verdadeiros, preservando uma prova de que a mulher que um dia foi ainda existe. Escrever se transforma em um ato de resistência, uma forma de manter viva sua voz interior, já que sua voz exterior foi completamente silenciada. Hoje, C me informou que receberíamos seus parceiros de negócios na próxima semana. Naquela noite, após uma conversa especialmente frustrante, você se senta para escrever. Ele ficou surpreso ao notar que eu poderia ter opiniões sobre o menu, lembrando-me que decisões assim são melhor deixadas para quem tem experiência em negócios. Sorri e concordei, como já aprendi a fazer. Mas percebi que estou gerenciando esta casa há 2 anos e talvez tenha adquirido alguma habilidade em receber convidados. Cada entrada no diário é um pequeno ato de rebeldia, uma afirmação silenciosa de que seus pensamentos e opiniões têm valor, mesmo que ninguém mais os reconheça. Você escreve sobre sua solidão, a frustração diante das limitações que cerceiam seu crescimento intelectual e a crescente percepção de como a lei apagou sua identidade individual. Mas também registra aqueles pequenos momentos de satisfação, o sucesso em um jantar complicado, a ajuda a uma criança de um empregado quando o médico local não estava disponível, a leitura de um livro desafiador e a formação de suas próprias opiniões sobre ele. Essas conquistas podem parecer insignificantes em comparação com as realizações dos homens, mas representam toda a autonomia que uma esposa vitoriana pode ter, e você aprendeu a se orgulhar delas. O diário se torna seu confidente, o único espaço onde pode ser completamente honesta sobre suas experiências. Você fala sobre o desconforto físico do casamento, a distância emocional que sente de um marido que a vê como uma parte agradável, mas relativamente irrelevante de sua casa, e a crescente consciência de que suas habilidades domésticas são valorizadas, principalmente por seu impacto no status social dele. Mais importante ainda, você escreve sobre outras mulheres, criando um registro de suas lutas e estratégias que podem um dia ser valiosas para outras esposas, enfrentando desafios semelhantes. Você documenta diálogos codificados,
alertas sobre maridos perigosos, a rede de apoio que existe sob a superfície da sociedade respeitável, porque começa a perceber que essa irmandade do sofrimento silencioso é também uma irmandade da resistência silenciosa. Essas mulheres se apoiam em crises que não podem ser reconhecidas publicamente, compartilham informações que podem salvar vidas e mantêm laços que vão além do isolamento imposto por seus arranjos domésticos. Quando a senhora Turner aparece na igreja com hematomas visíveis que sua maquiagem não consegue esconder, você percebe a profundidade desse vínculo. 3 mulheres distintas encontram motivos para visitá-la ao longo da semana, trazendo pequenos mimos e passando tempo suficiente para avaliar seu estado e oferecer ajuda disfarçada. Quando a jovem senhora Davis compartilha seus receios sobre o temperamento cada vez mais agressivo do marido, ela é convidada para chás que oferecem um refúgio temporário e conselhos práticos para sua proteção. Essas interações podem parecer simples encontros sociais para quem observa de fora, mas, na verdade, são parte de uma rede clandestina que apoia esposas em risco, um sistema de ajuda mútua que se desenvolve totalmente dentro dos limites do comportamento feminino aceitável. Você sente orgulho em pertencer a essa rede, mesmo desejando nunca precisar dela para sua própria segurança. Saber que esse suporte existe torna sua própria situação mais suportável, enquanto a chance de ajudar outras mulheres traz um propósito que suas funções domésticas não conseguem igualar. Com a chegada do outono, marcando seu 3º ano de matrimônio, você percebe que superou a transição de noiva idealista para esposa realista. Aprendeu a encontrar alegria nas pequenas vitórias, a valorizar habilidades que a sociedade considera insignificantes e a manter sua identidade por meio de gestos discretos de resistência e registros pessoais. Você não é a mulher que imaginou se tornar ao caminhar pelo corredor em seu vestido de seda branca, mas também não é a figura completamente apagada que a lei vitoriana pretendia moldar. Você descobriu maneiras de preservar sua identidade dentro das limitações do casamento, de formar laços significativos apesar do isolamento social e de exercer a autonomia que lhe é possível. Esta noite, ao se preparar para dormir, sente uma paz serena em sua adaptação a circunstâncias que nunca escolheu, mas que aprendeu a enfrentar com crescente habilidade. Você encontrou fontes de força que não sabia que possuía, desenvolveu táticas de sobrevivência que ninguém a ensinou e criou laços com mulheres que compartilham seus desafios. Charles dorme tranquilamente ao seu lado, alheio à complexa vida interior que você cultivou ou à rede de apoio feminino que a sustenta nas dificuldades do casamento. Ele vê uma esposa encantadora que mantém a casa com eficiência e apoia seu status social adequadamente. Não tem ideia de que você se tornou algo muito mais fascinante e imponente do que a doce e submissa jovem que ele casou. O relógio na prateleira marca meia-noite enquanto você se acomoda para dormir, grata pelos cobertores pesados que a aquecem do frio outonal e pelas paredes resistentes que oferecem segurança, mesmo que também signifiquem confinamento. Amanhã trará mais das mesmas rotinas, a mesma atuação cuidadosa de contentamento, o mesmo delicado equilíbrio entre submissão e autopreservação. Mas você enfrentará isso ciente de que não está sozinha, de que outras mulheres já superaram desafios semelhantes e de que a resistência pode se manifestar de muitas formas, algumas tão sutis que até o marido mais atento nunca perceberia. Você aprendeu a ser astuta de maneiras que soam como devoção, a ser rebelde de formas que aparentam obediência e a ser forte de maneiras que os homens confundem com fraqueza. O sono chega facilmente agora, sua respiração se ajustando ao ritmo suave e constante de alguém que encontrou paz em circunstâncias que antes pareciam insuportáveis. Após 5 anos de casamento, você testemunha algo que transforma tudo. Uma mulher que se recusa a permanecer em silêncio. Seu nome é Sra. Elizabeth Morrison,
e ela chega ao seu novo distrito como a esposa do vigário, irradiando uma confiança que logo faz com que rumores se espalhem por toda a paróquia. Diferente das outras esposas que a cercam, a senhora Morrison se dirige ao marido em público com franqueza, compartilhando suas próprias opiniões sobre questões teológicas e problemas da comunidade. Ela não se submete à autoridade dele como a sociedade vitoriana espera. Ao contrário, trata-o como um parceiro igual, alguém cuja opinião ela respeita, mas que não considera automaticamente superior à sua. O impacto dessa dinâmica entre as famílias locais é inegável. Durante o seu primeiro mês na paróquia, você ouve pelo menos 3 conversas diferentes questionando se o reverendo Morrison realmente tem controle sobre seu lar. Os homens expressam preocupação sobre o exemplo que tal comportamento pode dar às outras esposas, enquanto as mulheres sussurram sobre a aparente falta de preparação da senhora Morrison para o comportamento esperado de uma senhora. Mas você se sente atraída por ela, como uma mariposa em direção à luz. Há algo hipnotizante em vê-la navegar pelo mundo com um autocontrole que você se lembra de ter tido, muito antes de o casamento ter a ensinado a se encolher em espaços cada vez menores. Certa terça-feira à tarde, a senhora Morrison se aproxima de você, seguindo a tradição que exige que novos moradores se apresentem às famílias estabelecidas. Mas, em vez de iniciar uma conversa superficial sobre o tempo ou a administração do lar, ela pergunta de forma direta o que você pensa sobre as mudanças propostas nas leis de assistência aos pobres que estão em debate no parlamento. A pergunta a pega tão desprevenida que você quase derrama seu chá. Faz 5 anos que ninguém pediu sua opinião política. Você mal teve a liberdade de formar suas próprias opiniões, consciente de que esses pensamentos são considerados irrelevantes para o seu papel como esposa. Você titubeia, voltando a uma resposta segura que desvia qualquer sugestão de que possa ter pensamentos independentes sobre assuntos públicos. A senhora Morrison coloca sua xícara de chá e a observa com uma atenção tão intensa que você se sente um pouco sem fôlego. Mas com certeza, você deve ter algo a dizer sobre como as famílias pobres são tratadas neste distrito. Você trabalha com a sociedade de caridade, não é? Deve ver de perto os efeitos das políticas atuais sobre as mulheres e crianças que necessitam de ajuda. E, de repente, você se vê falando, realmente falando pela primeira vez em anos. Você compartilha com ela histórias das famílias que visitou, as escolhas impossíveis enfrentadas por mulheres cujos maridos faleceram ou as abandonaram, as crianças que passam fome porque suas mães não têm direito legal à herança do pai. Você percebe que está expressando opiniões que nem sabia que possuía, fazendo conexões entre casos individuais e padrões sociais mais amplos. A senhora Morrison a escuta com a intensidade de alguém que valoriza genuinamente seus pensamentos, fazendo perguntas que mostram que realmente está atenta ao que você diz, e não apenas esperando sua vez de falar. A conversa se estende por 2 horas, deixando você mais viva do que se sentiu desde o dia do seu casamento. Após a saída dela, você se acomoda em sua sala pela manhã, contemplando o espaço que ela ocupou, maravilhada pela experiência de ser vista como uma pessoa integral, e não apenas como um mero acessório na vida do seu marido. Você se dá conta da fome que tem por um diálogo intelectual. A saudade do simples prazer de trocar ideias com alguém que valoriza sua capacidade de pensar de forma complexa é imensa. A senhora Morrison passa a ser uma visitante frequente, e por meio dela, você conhece outras mulheres que, de maneira discreta, desafiam as amarras da feminilidade vitoriana. Elas se reúnem nas casas umas das outras sob a justificativa de discutir questões de caridade ou cultura. Contudo, o verdadeiro intuito é muito mais ousado. Elas se educam sobre direitos legais, questões políticas e reformas sociais que podem melhorar a vida das mulheres. Essas reuniões apresentam a você mulheres engajadas em elaborar panfletos sobre a educação feminina,
coordenar petições por mudanças legais e trocar correspondências com reformadores de toda a Inglaterra e Europa. Elas compartilham livros que desafiam as ideias tradicionais acerca das capacidades femininas e debatem estratégias para ampliar as oportunidades das mulheres dentro dos limites da respeitabilidade. Você descobre Frances Power Cobbe, que escreve críticas incisivas às leis de coverture e defende o direito das mulheres de controlarem suas próprias propriedades. Você mergulha nas obras de Caroline Norton, cujas batalhas pessoais com um marido abusivo a impulsionaram a lutar por reformas legais que protegeriam outras esposas de situações semelhantes. O mais inspirador, porém, é Barbara Lee Smith Bowdes, que não apenas discute os direitos das mulheres, mas os coloca em prática, sustentando seu lar e vivendo da sua escrita mesmo após o casamento. Essas mulheres provam que existem alternativas à total submissão, que algumas esposas encontram formas de preservar sua independência e dignidade dentro do matrimônio ou de construir vidas completamente fora dele. A consciência de que tais mulheres existem transforma sua percepção do que pode ser viável para a sua própria vida. Você começa a enxergar sua situação atual não como uma prisão eterna, mas como uma limitação temporária que pode ser suavizada ou até superada. Motivada por esses exemplos, você inicia pequenas mudanças em seu comportamento. Quando Charles anuncia suas intenções para o calendário social sem consultá-la, você educadamente expressa suas próprias preferências em vez de simplesmente aceitar. Quando decisões sobre o lar afetam áreas onde você realmente tem conhecimento, você compartilha suas opiniões com firmeza silenciosa, em vez de se submeter automaticamente ao julgamento dele. Essas mudanças são sutis o suficiente para que Charles quase não as perceba, mas representam uma transformação fundamental na maneira como você vê seu papel no casamento. Você não está mais apenas respondendo às necessidades e desejos dele. Você está afirmando o seu direito de ter anseios e vontades próprias. A transformação se intensifica quando você começa a escrever para a publicação. A senhora Morrison menciona que o jornal local ocasionalmente publica cartas dos leitores sobre assuntos comunitários e a encoraja a compartilhar suas reflexões sobre o trabalho da Sociedade de Caridade com famílias carentes. Sua primeira carta publicada aparece sob a assinatura de uma senhora da paróquia, seguindo a norma que permite que mulheres expressem suas opiniões publicamente, preservando um anonimato adequado. A carta clama por um apoio mais estruturado às mães viúvas e provoca uma série de reações entre os leitores, gerando exatamente o tipo de debate público que as mulheres vitorianas deveriam evitar. Contudo, a emoção de ver suas ideias ganhando forma nas páginas, de saber que pessoas desconhecidas estão lendo e reagindo aos seus pensamentos, é uma experiência que você não sentia desde o dia do seu casamento. Surge, então, um sentimento de propósito e realização que a vida doméstica nunca lhe proporcionou, uma conexão com o mundo que o matrimônio havia lhe tirado. Charles percebe a carta e faz um comentário que parece apropriado, elogiando a forma como ela reflete os valores de caridade da sua casa, sem nunca imaginar que sua esposa poderia ser a autora. O fato de ele acreditar que você não seria capaz de escrever algo digno de publicação tanto a diverte quanto a inspira a aprofundar suas habilidades na escrita. Nos meses seguintes, você publica diversas cartas, tornando-se cada vez mais audaciosa em suas posturas e mais refinada em análise dos problemas sociais. Você aborda temas como a educação feminina, a urgência de proteções legais para esposas e as pressões econômicas que empurram mulheres em situação de vulnerabilidade para a prostituição. Cada texto se transforma em um pequeno ato de resistência contra o silêncio imposto pela sociedade vitoriana às mulheres casadas. A escrita a conecta a uma rede mais ampla de mulheres reformistas espalhadas pela Inglaterra. Você inicia correspondências com outras autoras e ativistas,
trocando ideias e estratégias para promover os direitos femininos dentro das restrições da sociedade respeitável. Esses laços a sustentam diante dos desafios que o casamento traz, ao mesmo tempo que abrem novas portas para seu desenvolvimento pessoal e contribuição social. Você ainda é esposa de Charles, ainda limitada pelas normas legais e sociais que definem a feminilidade da época, mas também está se transformando em algo mais, uma voz ativa no crescente movimento pelos direitos das mulheres. As mudanças em sua vida acontecem em um contexto de transformações sociais mais amplas que vão gradualmente melhorando o status legal das mulheres. O Matrimonial Causes Act de 1857 torna o divórcio teoricamente mais acessível, embora ainda seja um desafio para as mulheres. As leis de propriedade das esposas, que começam a surgir nas décadas de 1870 e 1880, eventualmente garantirão que as mulheres tenham algum controle sobre seus próprios rendimentos e bens. Essas reformas legais surgem lentamente e enfrentam forte resistência dos homens que se beneficiam do sistema vigente, mas representam um avanço real ao reconhecer as mulheres como indivíduos jurídicos, e não como propriedades de seus maridos. Você acompanha essas mudanças através de jornais e trocas de correspondência com outras reformistas, percebendo que está vivendo o início de uma transformação que um dia beneficiará até mesmo as meninas de hoje. Embora essas mudanças cheguem tarde demais para alterar sua própria realidade, elas trazem esperança para as futuras gerações de esposas que poderão ter mais opções do que você teve. A consciência de que faz parte de uma transição histórica dá significado às dificuldades que enfrentou e aos pequenos atos de resistência que conseguiu realizar. Seu sofrimento não foi em vão. É parte de uma narrativa maior sobre a luta das mulheres por reconhecimento como seres humanos completos, que merecem proteção legal e respeito social. Essa visão a ajuda a encontrar paz com os compromissos que assumiu e as limitações que ainda enfrenta. Você pode não ser a mulher totalmente independente que sonhou ser na infância, mas também não é a figura apagada que a lei vitoriana queria moldar. Você encontrou formas de preservar sua identidade, contribuir para mudanças sociais relevantes e construir laços que a apoiam e inspiram. Charles, por sua vez, permanece em grande parte alheio ao seu crescimento intelectual e político, focando apenas na administração eficiente do lar e nas normas sociais que atendem às suas expectativas de esposa. De certa maneira, essa falta de percepção sobre sua vida interna a protege, permitindo que você se dedique a atividades que poderiam inquietá-lo caso ele compreendesse seu verdadeiro significado. Porém, você também se tornou mais consciente das limitações dele. Perceber que a incapacidade dele de enxergar sua plena humanidade é um reflexo da falha da sociedade em educar os homens sobre as capacidades femininas, em vez de uma malícia pessoal, traz clareza. Assim como você está aprisionada pelas expectativas femininas, ele está confinado às expectativas masculinas vitorianas, embora sua prisão seja mais espaçosa e confortável. Essa compreensão não apaga a solidão ou frustração que você sente em seu casamento, mas oferece uma perspectiva mais tranquila para enfrentar esses desafios. Você aprendeu a buscar realização fora do relacionamento com Charles, enquanto mantém a aparência de satisfação que a estabilidade social exige. A rede de mulheres reformistas, a qual você se uniu, oferece a estimulação intelectual e o apoio emocional que o casamento nunca proporcionou. Esses laços demonstram que conexões significativas podem florescer mesmo dentro das limitações da sociedade vitoriana, provando que as mulheres podem apoiar o crescimento e a resistência umas das outras, superando o isolamento imposto pelos arranjos domésticos. Com o 10º aniversário de casamento se aproximando, você reflete sobre a trajetória que a transformou de uma noiva ingênua em uma sobrevivente experiente e rebelde secreta.
Você adquiriu habilidades que nenhuma escola de boas maneiras ensinou, desenvolveu forças que ninguém esperava que você precisasse e encontrou uma comunidade entre mulheres que compartilham seus desafios e aspirações. A mulher que você se tornou é mais complexa e resiliente do que a heroína romântica que imaginava ou a esposa subjugada que a lei vitoriana pretendia criar. Você aprendeu a prosperar dentro de limitações, a encontrar autonomia em meio às restrições e a manter a esperança, apesar das desilusões. Sua história é única, mas também representa milhares de outras esposas vitorianas que descobriram maneiras de sobreviver e, às vezes, até florescer em um sistema projetado para contê-las. Algumas, como você, se adaptaram, encontrando trabalho significativo e comunidades de apoio dentro dos limites da respeitabilidade. Outras, como aquelas que recorreram ao veneno, escolheram formas mais drásticas de resistência quando a sobrevivência exigiu. Todas vocês merecem ser reconhecidas pela coragem necessária para preservar sua humanidade em circunstâncias que negaram sua plena identidade. Os pequenos atos de rebelião, as redes silenciosas de apoio e a lenta acumulação de mudanças legais e sociais são tão importantes quanto as lutas mais visíveis de reformadores célebres e líderes políticos. O sol se põe mais cedo agora, com a chegada do inverno, projetando longas sombras sobre a paisagem que se tornou familiar ao longo dos anos. Você aprendeu a amar esse espaço, esses cômodos, essas rotinas que antes pareciam muros de uma prisão, não porque eles tenham mudado, mas porque você descobriu formas de viver que mantêm seu senso de identidade. Nesta noite, ao se preparar para dormir, você se sente grata pelo aconchego do seu lar, pela segurança que conquistou e pelo trabalho significativo que conseguiu desenvolver dentro das limitações do casamento. Você aprendeu a valorizar as verdadeiras alegrias que estão ao seu alcance, enquanto se compromete a abrir portas para outras mulheres. Ao seu lado, Charles dorme tranquilamente, sem perceber que está casado com uma mulher que se tornou muito mais fascinante e poderosa do que a jovem que ele cortejou com tanto cuidado anos atrás. Ele vê uma esposa bem-sucedida, que gere o lar com habilidade e que reflete positivamente sobre seu status social. Ele não tem ideia de que você se tornou uma escritora publicada, uma defensora política e uma revolucionária silenciosa empenhada em promover mudanças sociais. O abismo entre a visão dele e sua realidade não te frustra tanto quanto antes. Você aprendeu a encontrar satisfação em um trabalho que ele jamais compreenderá e em relacionamentos que existem totalmente fora de sua percepção. Sua vida pessoal se tornou tão rica que compensa as limitações de seu papel público. Conforme o sono começa a te envolver, você pensa nas mulheres que virão após você, aquelas que terão mais opções graças ao esforço que você e outras mulheres empreenderam para desafiar leis e normas sociais injustas. Elas enfrentarão diferentes desafios e descobrirão novas formas de resistência, mas se beneficiarão da base que sua geração construiu. A luta pela liberdade feminina não começou com as sufragistas e não terminará com o direito de voto. É uma batalha contínua que se manifesta de maneiras diversas a cada geração, exigindo novas abordagens conforme as circunstâncias mudam, mas mantendo um objetivo central: o reconhecimento de que as mulheres são seres humanos completos, dignos de dignidade, respeito e do direito de moldar suas próprias vidas. Sua contribuição a essa luta pode ser mais discreta do que a de algumas, mas não é menos importante. Você provou que a resistência é possível mesmo nas condições mais adversas, que a comunidade pode prosperar mesmo na solidão e que a esperança pode sobreviver até mesmo aos compromissos mais decepcionantes. O relógio na prateleira marca meia-noite, encerrando mais um dia em uma vida que se desenrolou de maneira muito diferente do que você imaginou, mas não sem suas próprias formas de significado
e realização. Você aprendeu a estar satisfeita sem se acomodar, grata sem ser passiva e em paz sem se sentir derrotada. Amanhã trará novas oportunidades para apoiar outras mulheres, defender reformas sociais e mostrar que as esposas vitorianas podem ser muito mais do que meras figuras decorativas e submissas que a sociedade esperava. Você continuará a missão de provar que as vozes femininas importam, que suas vivências merecem ser registradas e que suas lutas ajudam a construir um progresso lento, porém constante, em direção à justiça. Mas por agora, na escuridão tranquila do seu quarto, cercada por paredes sólidas que simbolizam tanto segurança quanto limitação, você pode descansar sabendo que encontrou maneiras de viver com dignidade dentro das circunstâncias que nunca escolheu, mas aprendeu a navegar com graça e determinação. O sono vem com facilidade nestes dias, sua respiração se ajustando ao ritmo constante de alguém que fez as pazes com um mundo imperfeito, enquanto mantém o compromisso de torná-lo melhor para aqueles que virão a seguir. Você percebeu que a verdadeira sobrevivência vai além de simplesmente suportar. Trata-se de descobrir formas de florescer, mesmo que isso signifique redefinir o que o sucesso realmente representa. A era vitoriana está se aproximando do fim, levando com ela algumas das normas mais rígidas que moldaram a vida das mulheres. Embora a transformação ocorra de forma lenta, ela avança com o impulso coletivo de mulheres como você, que se negam a desaparecer nas sombras das identidades de seus maridos. Você faz parte de algo muito maior, um movimento que transcende suas lutas pessoais e abre portas para um futuro que você mal pode imaginar. E ao amanhecer, quando você se levantar para mais um dia de delicado equilíbrio entre submissão e resistência, você o fará com a certeza tranquila de que sua vida tem significado, que sua voz ressoou e que sua determinação em não ser silenciada contribuiu para uma narrativa muito mais ampla e cheia de esperança do que qualquer experiência vivida por mulheres em casamentos na Inglaterra vitoriana.